Possessão demoníaca, um assunto que gera muita curiosidade. Nós vamos estudar esse assunto em 2 aulas, Deus permitindo. A primeira aula nós vamos ver o que aconteceu no Velho Testamento e na segunda aula o que aconteceu no Novo Testamento. Vamos começar em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Velho Testamento, e nós vamos para capítulo 3. Quando dizemos a possessão demoníaca, nós não estamos falando simplesmente da presença do diabo no mundo, ou da possibilidade do diabo quebrar algo, ou causar um problema para influenciar as nossas vidas. Nós não estamos falando sobre ele provocar concupiscência ou desejo pecaminoso dentro de nós. Nós estamos falando de algo mais forte. A habilidade de Satanás ou de um demônio entrar na pessoa ou no ser vivo, como por exemplo um animal, e controlar, afetar o organismo daquele ser. E eu digo tudo que eu digo com um certo tipo de cautela, porque eu admito, eu não entendo tudo isso. A Bíblia revela muitas coisas, mas parece que não revela tudo. Então vamos simplesmente analisar a Bíblia e chegar a algumas conclusões. Aqui em Gênesis 3, a Bíblia diz em versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. A pessoa que está pensando bem, automaticamente percebe que essa serpente está questionando Deus. Ele está dizendo, olha, Deus falou isso, mas será que é isso que ele falou? Por causa disso, a mulher, ela cai no pecado com o marido dela nesse capítulo, e isso causa todos os problemas no mundo. Poderia existir um debate, será que Satanás estava aqui nessa serpente, ou a serpente era o próprio Satanás? Nós podemos resolver esse debate agora através do livro de Apocalipse. E eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 12, se vocês quiserem também achar. Apocalipse, capítulo 12, a passagem o versículo é versículo 9, e diz aqui, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Então aqui Deus liga as palavras, grande dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás. Ele junta tudo. Nós vemos esse tipo de coisa, ou esse tipo de ser, ao longo da nossa jornada nas Escrituras. Aqui no último livro, Deus acaba juntando esses todos em um versículo para mostrar que são a mesma coisa. Ele faz isso novamente em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. E se quiser ler, pode ler. Mas voltando para Gênesis 3, depois de provocar a mulher e o homem a cair no pecado, Deus vem e ele questiona o que tinha acontecido. E diz aqui, versículo 12, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Ou isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, nós estamos vendo aqui uma serpente com a habilidade de conversar, o homem e a mulher não percebendo algo, espiritual,
sobrenatural. Para eles era algo normal, serpente conversando. Por quê? Deus criou eles de uma forma simples, eles não tinham medo de nada, porque não tinham pecado. Então a preocupação não é isso, a preocupação é que eles acreditaram na mentira da serpente. Versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Apocalipse 12 e Apocalipse 20, Deus disse que essa antiga serpente é o diabo, é Satanás. Mas provavelmente como uma figura de linguagem, não dizendo que Satanás é uma serpente, mas dizendo que Satanás possuiu uma serpente. Como é que nós podemos saber disso? Então, note que versículo 14, em versículo 14 diz, porque fizeste isto, maldita serás mais do que toda a... Ele não diz aqui todos os outros anjos que caíram, todos os outros demônios, não. Ele compara a serpente com toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, essa maldição que acontece aqui não é contra Satanás, em versículo 14, é contra a serpente. É que a serpente participou do pecado com Satanás, sendo possuída por Satanás. E alguém pode dizer, mas então o que aconteceu? A serpente tinha pernas, tinha pés, tinha braços e perdeu e agora anda como anda hoje em dia, sabe, tipo gatinhando no chão. Nós não sabemos, mas é a nossa conclusão, que a serpente antigamente tinha algo para andar de uma forma mais como a gente, e Deus decidiu fazer isso com a serpente. E alguém pode pensar, mas por que essa serpente e todas as outras serpentes depois? Olha, eu sei que nós somos condenados em Adão por causa do pecado de Adão. Nós morremos, nós cometemos pecado, nós temos essa inclinação para coisas carnais erradas por causa de Adão. Então não sei, talvez fosse a primeira serpente e Deus escolheu fazer isso com essa primeira serpente, eu não sei, mas passou. Se quiser ler, pode ler Levítico 20, versículos 15 e 16. Naquela passagem da lei, Deus disse para Israel, se uma pessoa fornicar com um animal, algo muito feio, muito triste, a pessoa tem que morrer e também o animal, ok? Então, o animal se tornou algo abominável para Deus, e ele não aceitava, ele falava, o animal tem que morrer também. Nesse caso aqui, a serpente participou. E eu não vou brigar com Deus sobre esse aqui, mas o que eu vou concluir é que a serpente foi possuída pelo diabo, controlada pelo diabo. Quando eu digo isso, a forma de possessão demoníaca aqui é muito diferente do que a forma que nós encontramos no Novo Testamento. E nós vamos chegar no Novo Testamento. Mas esse é o melhor caso no Velho Testamento. A Bíblia, na verdade, no Velho Testamento, não fala muito, não menciona muito pessoas sendo, possuídas ou endemoniados. Nós não encontramos isto no Velho Testamento. E alguém vai perguntar, mas por quê? Porque não tem tanto isso hoje. A gente vê certas coisas hoje em dia. Jesus viu muita coisa. Por que o Velho Testamento não fala muito sobre isso? Nós vamos ver isso, mas agora não. Vamos para
o livro de Jó. Enquanto Satanás não fica se manifestando dessa forma de possessão demoníaca, ou demônios, sabe, controlando animais, ou controlando pessoas, assim, nós vamos ver mesmo assim que Satanás está operando, ele está ativo no Velho Testamento. Por exemplo, no livro de Jó, e eu posso ler muito aqui, mas eu vou só mostrar algumas coisas. Satanás tem outros poderes também. Satanás é capaz de influenciar o tempo, fogo, os nossos inimigos. Olha, por exemplo aqui, Jó 1,15. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro, e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então aqui, inimigos atacaram a família e os servos de Jó. Por quê? Porque Deus permitiu Satanás fazer isso. Diz aqui em versículo 12, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele, Jó, tem, está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Isto pelo menos nos mostra que às vezes vem problemas para nós, provocados por Satanás, para provocar a nossa carne, para nos, desejar pecar. Aqui deu para ele blasfemar a Deus e tudo isso, mas não fez isso. Por quê? Porque ele queria honrar a Deus, mas Satanás queria provocar ele. Nós podemos ler aqui, eu não vou ler tudo, mas Satanás aqui também ele vai criar um fogo celestial. Eu não sei se era um tipo de, eu digo criar, mas é palavra forte para Satanás, vou dizer, ele fez, ele influenciou, mas talvez fosse um tipo de relâmpago, algo assim, criando fogo. Ele influenciou o vento, um grande vento do deserto, em versículos 16, 19, e ele produziu úlceras malignas em Jó. Então ele afetou a saúde de Jó, em capítulo 2, versículo 7. Também nós podemos ler em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que Satanás, a Bíblia nem explica como, mas ele incita Davi, ou especificamente o orgulho de Davi, a numerar Israel. Ele pensando sobre o número de soldados e tudo, ele acabou numerando, e isso provocou Deus, porque foi Deus que lhe deu, mas ele estava pensando em si, e Satanás gostou disso, Satanás incitou isso, era a influência dele. Mas nós não podemos dizer que os problemas que vieram para Jó, ou o pecado de Davi, eram manifestações de possessão demoníaca, eram coisas fora desses homens, influenciando esses homens para eles pecarem. Jó não caiu, Davi caiu. Também no livro de Zacarias, Satanás se opunha a Josué, mas nós notamos novamente essa ideia de Satanás tentar atrapalhar, fazer algo assim, e não deu certo. Desculpa, não deu certo, não é isso que eu quero dizer. Ele não conseguiu, ou ele não possuiu, eu vou falar o certo aqui, ele não possuiu essas pessoas. Então vemos ele, de vez em quando, no Velho Testamento, mas a única possessão clara é da serpente, não é de um homem. E dizendo isso, eu quero dar um porém. Não estou dizendo que o que eu vou mostrar agora no Velho Testamento é possessão demoníaca, mas existe um termo que precisamos analisar. O termo é Belial. Belial se encontra várias vezes no Velho Testamento e uma vez no Novo Testamento. E por ver a vez no Novo Testamento, podemos entender todas as vezes no Velho. Então, vamos para o Novo, especificamente 2 Coríntios, capítulo 6. E diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e
Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Cristo é uma pessoa. Belial é uma pessoa. Vendo o jeito de escrever as coisas aqui nesse capítulo, nós chegamos à conclusão que Belial representa Satanás. Precisamos enfatizar isso porque há várias traduções da Bíblia que acabam traduzindo a palavra não como um título, mas pelo significado da palavra. Porque a palavra Belial quer dizer três coisas, né? Eu estudei e vi três opções, pelo menos. Sem valor, sem jugo, como canga de boi, sabe, algo para segurar, e sem proveito, ok? Sem valor, sem jugo e sem proveito. Então, você pode ficar pensando sobre essas três definições ou descrições dessa palavra, mas a palavra representa Satanás. E quando nós vemos essa palavra Belial no Velho Testamento, Deus usa para falar de pessoas que são filhos de Belial. E quando você vê as histórias, irmãos, você percebe que esses filhos de Belial não são simplesmente, pecadores normais. Muitas vezes são muito ímpios. Tipo de pessoa que você tenta conversar e mostrar a verdade, e você faz isso com amor e carinho, e a pessoa ainda rejeita e ainda comete maldade e quer ser mal. Essa é a ideia. Mas eu não vou dizer que essas pessoas eram possuídas por demônios, eu não posso dizer. Na verdade, é o Novo Testamento que vai mostrar melhor a ideia da influência de demônios, tipo como o demônio, quando está possuindo uma pessoa, vai afetar o jeito da pessoa. Então, esses filhos de Belial, por exemplo, em Deuteronômio 13:13, nós vamos ver homens que provocam o povo de Deus a cometer idolatria. Esses homens eram filhos de Belial. Em Juízes 19:22 e Juízes 20:13, havia sodomitas violentas, homens que queriam conhecer outros homens de uma forma imunda e abominável e de uma forma violenta. Em 1 Samuel 1:16, uma mulher embriagada. Aqui, hoje em dia uma mulher ficar embriagada não é uma coisa tão louca, infelizmente, mas antigamente era a coisa mais feia. Já é feio ver um homem embriagado, mas ver uma mulher é muito pior, ou era muito pior, e deve ser também muito ruim hoje em dia. Mas Deus chama esse tipo de pessoa filho ou filha de Belial. Homens profanos e imorais, em 1 Samuel 2:12, os que automaticamente rejeitam a escolha de Deus, sem considerar, sem orar. Deus chama esse tipo de pessoa que simplesmente não quer, filho de Belial. Um homem duro e maligno nas obras, 1 Samuel 25, versículos 3 e 17 e 25. Homens ingratos, egoístas, arrogantes e duros, em 1 Samuel 30, 22. Homens que amaldiçoam a autoridade, especificamente a autoridade escolhida por Deus, em 2 Samuel 16, 7. Filhos de Belial. Também homem que causa divisão entre o povo de Deus, realmente semeando divisão, 2 Samuel 21, homem de Belial, filho de Belial. Falsos testemunhos, pessoas que vão mentir para destruir o outro. 1 Reis 21, versículos 10 e 13. Ou homens rebeldes, como 2 Crônicas 13, versículo 7. Nós vemos essa lista de pessoas e, na verdade, a lista não... Só por ler não mostra a maldade, a malignidade desses homens. Dá para você ver a apostila, ler essas passagens e considerar. E você vai perceber, quando o Velho Testamento usa esse termo, essas são
essas pessoas são pessoas do diabo mesmo, de Belial. E é o tipo de pessoa que, vamos dizer que você tem conflito com alguém, e você pensa, eu preciso me reconciliar com essa pessoa, eu preciso resolver esse problema com essa pessoa, mas essa pessoa não vai permitir, vai fazer o máximo para a situação piorar. E você pode mostrar amor e carinho e tudo isso, e a pessoa ainda vai fazer algo para destruir você, destruir os inocentes, destruir algo que é bom, bem feito, etc. Filho de Belial. Nós vemos esse tipo de pessoa no Velho Testamento, e Deus usa esse termo. Mas, como eu já enfatizei, o que a Bíblia nos fala no Novo Testamento é diferente. Quando nós vemos a pessoa possuída por demônio no Novo Testamento, ele age de uma forma diferente. E na próxima aula nós vamos notar isso. Então, aqui agora o Velho Testamento mostra a possibilidade através da serpente em Gênesis 3, mas é pelo Novo Testamento que acabamos vendo melhor. Deus tira o véu e mostra como age uma pessoa possuída por demônio. Então, venha para a próxima aula, tudo bem? Deus abençoe.